O sonho americano ainda vale a passagem, ou a Europa é a escolha mais inteligente? Enquanto milhões cruzam o oceano pelo dólar, a maioria dos europeus nem cogita os Estados Unidos. Mas você sabe o porquê? Hoje o belo mundo coloca os dois no ringue, com dados, dinheiro e vida real. Durante muito tempo, dar certo na vida parecia ter um endereço único, e esse endereço era os Estados Unidos. O país do dólar forte, das oportunidades infinitas, da casa grande com quintal, do carro na garagem e daquela ideia de que, se você trabalhar o suficiente, a vida te recompensa. Isso virou cinema, virou série, virou símbolo do século XX. E durante décadas funcionou. A prova disso está nos números. Em 2023, os Estados Unidos tinham quase 48 milhões de pessoas nascidas fora do país vivendo lá, ou seja, quase 14% de toda a população americana. É um ímã gigantesco. Mas esse ímã não atrai todo mundo com a mesma força. Quando esse grupo é separado por origem, aparece um desenho muito claro. A maior parte vem da América Latina, com o México de longe na frente. Já os europeus representam algo perto de 1/10 desse total. E aí surge a pergunta que não quer calar. Se os Estados Unidos são tão bons assim, por que tão poucos europeus escolhem morar lá? A resposta começa pelo motivo mais óbvio, aquele que muita gente esquece. Europeus já têm um continente inteiro para onde podem se mudar, sem precisar cruzar oceano, pedir visto, recomeçar do zero ou entrar em disputa burocrática. Segundo o Eurostat, o Serviço Oficial de Estatísticas da União Europeia, mais de 1,5 milhão de pessoas se mudaram de um país da União Europeia para outro país da União Europeia em 2023. Um fluxo interno gigantesco que acontece sem as barreiras que o restante do mundo enfrenta. Mas como você já deve imaginar, esse não é o único motivo. É isso que a gente vai descobrir agora. Número 1. Salário e direitos. Os Estados Unidos realmente pagam bem. Isso ninguém discute. Seja em tecnologia, em finanças ou na área da saúde, o salário pesa tanto que muita gente nem pensa duas vezes antes de fazer as malas. Um levantamento do Medscape, que é uma plataforma enorme usada por médicos do mundo inteiro para comparar salário, carreira e condições de trabalho, mostra claramente essa diferença. Nos Estados Unidos, um médico costuma ganhar entre 300 e 350 mil dólares por ano, o que já explica metade do encantamento. Quando você atravessa o Atlântico, o panorama muda bastante. Na Alemanha, a média fica perto de 200 mil dólares anuais, e em Portugal ou Espanha, esse valor cai para algo entre 60 e 90 mil. Ou seja, dá para entender por que os Estados Unidos viram terra prometida para tanta gente. Mas o salário é praticamente tudo que está garantido, pois quando o assunto são direitos, na terra do tio Sam não tem nada definido. Para começar, não existe um limite federal de horas. A legislação não define um teto semanal. Se a empresa quiser que você trabalhe 50, 60, 70 horas, ela pode. Tecnicamente, um empregador pode te colocar para trabalhar até 168 horas em uma semana. A única regra é pagar hora extra depois das 40 horas, o que até parece razoável no papel, mas na vida real vira pressão. Porque dizer não para um turno extra vira quase um pecado. Você passa a ser visto como pouco comprometido, e aí já sabe. O país onde o emprego não tem estabilidade também é o país onde não posso hoje, pode virar uma demissão amanhã. E sem garantias, sem multa, sem nada, porque o sistema permite. Na União Europeia, a história é outra. A base de direitos é sólida e vale para todos. A jornada semanal não pode ultrapassar 48 horas, e essa conta já inclui horas extras. A cada 24 horas, o trabalhador tem direito a pelo menos 11 horas seguidas de descanso, e existe ainda o descanso semanal obrigatório, que soma 35 horas, ou, em algumas variações, 2 dias inteiros a cada quinzena. E essas regras não são só no papel. Em fevereiro de 2026, 123 passageiros passaram a noite dentro de um avião parado em Munique, porque a tripulação tinha atingido o limite legal de horas de trabalho. Ninguém tentou dar um jeitinho, ninguém ignorou o regulamento. A lei dizia que não podia, e simplesmente não aconteceu. Na República Tcheca, por exemplo, fazer hora extra toda semana não é motivo de elogio. É sinal de que algo está errado com a organização ou com a equipe. Quando alguém começa a passar do limite com frequência, é comum que o chefe redistribua a carga ou que os colegas ajudem, desde que isso não vire rotina. A ideia por trás disso é simples.
Trabalho extra é exceção, não estilo de vida. Número 2. Benefícios. Outro dado que chama a atenção são os benefícios, no caso do modelo americano, a falta dele. Nos Estados Unidos, nada disso é garantido. Férias pagas, por exemplo, não são um direito federal. Se a empresa quiser dar, ótimo. Se não quiser, o funcionário simplesmente não tem. Na União Europeia, o modelo funciona ao contrário. Todo trabalhador tem direito a pelo menos 4 semanas de férias remuneradas. E esse é só o piso, pois vários países ampliam esse mínimo por lei. A França e a Finlândia, por exemplo, chegam perto de 30 dias úteis de descanso. Em Portugal, Espanha e Holanda, o trabalhador ainda recebe um subsídio de férias, que é um valor extra para aproveitar o período de descanso sem apertos. E diferente do modelo americano, as férias podem ser divididas ao longo do ano, encaixadas com feriados e usadas de forma estratégica para respirar melhor. Nas licenças, o abismo é ainda maior. Na maioria dos países europeus, isso é pago. Na Bélgica, por exemplo, depois de um mês na empresa, o funcionário pode receber 100% do salário enquanto está doente. Na Holanda, o empregador paga pelo menos 70% do salário durante até 2 anos de afastamento por motivos de saúde. Ou seja, ficou doente. Você não se desespera pensando em como vai pagar as contas. E isso também se aplica à licença parental, que é o período para cuidar de um bebê recém-nascido ou adotado. Na Europa, isso também é estruturado e garantido. Cada país tem suas regras, mas todos oferecem um mínimo de tempo pago para um dos pais, ou para os dois. Na Dinamarca, por exemplo, esse tempo pode chegar a 480 dias, divididos entre mãe e pai. Nos Estados Unidos, a principal lei federal garante até 12 semanas de afastamento com proteção do emprego, mas sem salário, e nem todos os trabalhadores se qualificam. Depois de entender as diferenças de salário e direitos entre Estados Unidos e Europa, o próximo assunto é saber onde você vai morar e quanto vai gastar. E é aí que muita gente quebra a cara nos Estados Unidos. Número 3. Moradia e custos. Nas grandes cidades do mundo, a vida quase sempre começa espremida. Gente pagando caro para morar em apartamento velho, em bairro barulhento, perto do trabalho e do metrô. Quem não consegue bancar uma área central melhor acaba sendo empurrado para regiões mais baratas, muitas vezes mais feias e inseguras. Nos Estados Unidos, isso virou o estopim para um caminho diferente: o subúrbio. Bairros afastados, casas isoladas, gramado verdinho, rua silenciosa, nenhuma confusão de centro por perto, sem comércio, sem escolas, sem nada. Só casas. O ideal americano passou a ser esse: viver longe, com espaço de sobra e cada família no seu canto. Só que esse espaço tem preço. E não é só o valor do aluguel ou da parcela. Casa grande significa conta de energia mais alta, seguro residencial mais caro, imposto de propriedade em boa parte dos estados, taxa de associação em alguns bairros, jardinagem, manutenção constante de telhado, encanamento, eletrodoméstico grande. É um monte de gasto que não aparece no anúncio da casa, mas aparece certinho no fim do mês. E além do dinheiro, entra o tempo que se perde em deslocamento longo todos os dias. Nesse quesito, a Europa seguiu outro caminho. Em vez de espalhar casas para longe, muitos países reconstruíram e adaptaram cidades de forma compacta. Apartamentos, comércio, escritório e serviço dividem o mesmo quarteirão. A vida acontece na rua, em cafés, praças, mercados. Não quer dizer que seja barato. Em muita cidade europeia o aluguel é pesado, mas o básico do dia a dia costuma caber num raio pequeno. Você não precisa pegar uma rodovia para comprar pão. Aliás, esse é outro ponto que chama a atenção: o ir e vir entre americanos e europeus. Número 4. Mobilidade. Como você já deve ter percebido nos Estados Unidos, quase tudo gira ao redor do carro, para trabalhar e estudar, ir ao mercado, visitar alguém, resolver qualquer coisa simples. Isso tem 2 efeitos diretos. O primeiro é financeiro. O gasto com carro vira quase uma segunda moradia. Parcela ou leasing, seguro, combustível, manutenção, pedágio, estacionamento. O segundo é o ritmo de vida. Ficar preso em trânsito meia hora, 40 minutos, 1 hora para cada lado muda o humor, o cansaço e até o tempo que sobra para ver a família ou descansar. Na Europa, o desenho é outro. A mobilidade não depende de um único meio.
trem, metrô, ônibus, bonde, barco em algumas cidades, bicicleta com ciclovia de verdade. Em muitos lugares, dá para morar, trabalhar, estudar e fazer tudo sem ter carro próprio. Isso aparece no cotidiano. Gente que mora em uma cidade e trabalha em outra. Gente que cruza a fronteira todo dia como se estivesse mudando só de bairro. Até mesmo aquela viagem de fim de semana cabe em um trem rápido, sem virar operação complicada. Claro que existem cidades europeias com transporte ruim e carro demais. Não é paraíso. Mas, na média, a estrutura foi pensada para pessoas se movimentarem sem depender de dirigir o tempo todo. Nos Estados Unidos, o carro é a regra e o transporte público entra como remendo em poucas regiões. Na Europa, o transporte coletivo e a cidade compacta entram como base, e o carro vira escolha, não sentença. Número 5. Alimentação. Outro fator considerável entre a terra do tio Sam e o velho continente está na alimentação. Primeiro, por conta dos custos. Fazer compras na Europa não é sinônimo de riqueza, mas em muitos países, a conta do supermercado costuma doer menos do que nos Estados Unidos. Pão fresco, queijo, azeite, vegetais e carne geralmente custam menos em lugares como Alemanha, Portugal, Itália e Espanha. É a compra do dia a dia que pesa diferente. Claro, há exceções. Cidades suíças como Zurique e Genebra deixam qualquer comparação injusta. Lá tudo é caro, às vezes até mais do que em Nova York ou São Francisco. Mas tirando esses bolsões de luxo, o europeu médio paga menos por ingredientes básicos. Os restaurantes seguem a mesma lógica. Se você não sentar num ponto turístico inflacionado, muitas cidades europeias oferecem refeições completas, por preços que fariam qualquer americano duvidar. Mas a grande diferença não é o preço, é a qualidade. A União Europeia adota regras mais rígidas para aditivos químicos, conservantes e determinados ingredientes que ainda são permitidos nos Estados Unidos. Algumas práticas comuns na indústria alimentar americana, como o uso de frango tratado com cloro, são proibidas em vários países europeus. Além disso, a dieta americana é composta em grande parte por alimentos ultraprocessados. Estudos indicam que esses produtos representam uma parcela muito maior do consumo diário nos Estados Unidos do que em muitos países europeus, onde alimentos frescos e mercados locais ainda têm peso significativo. E isso reflete na saúde. Número 6. Saúde. Quando o assunto é saúde, a diferença entre Europa e Estados Unidos não está na qualidade dos médicos, está no risco de quebrar financeiramente. Nos Estados Unidos, a medicina é uma das mais avançadas do mundo. O problema é o custo para acessar esse sistema. A Kaiser Family Foundation, uma organização independente que pesquisa políticas públicas de saúde no país, divulgou que 41% dos adultos relataram ter dívidas médicas ou odontológicas em 2022. E isso muda a forma como as pessoas lidam com a própria saúde. Consulta vira decisão financeira, exame vira dúvida, emergência vira medo da fatura. Na maior parte da Europa, o modelo é diferente. No Reino Unido, existe o Serviço Nacional de Saúde Britânico, conhecido como NHS, que é financiado principalmente por impostos e atende residentes sem cobrança direta na maioria dos casos. Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde funciona de maneira semelhante, com atendimento público e pequenas taxas moderadoras. Na Espanha, o acesso ao sistema público é feito por meio da Tarjeta Sanitária Individual, um cartão que garante atendimento no Sistema Nacional de Saúde. Na França e na Alemanha, o seguro de saúde é obrigatório e regulado pelo Estado, garantindo cobertura para praticamente toda a população. Até na Suíça, onde o seguro é privado e obrigatório, o sistema é estruturado para evitar que alguém fique totalmente desassistido. A diferença principal é que, enquanto nos Estados Unidos, saúde pode virar dívida pesada, na maior parte da Europa, ela vira custo previsível, e isso faz muita diferença. Número 7. Segurança. Entre tudo o que já comparamos, segurança é um daqueles temas que mudam completamente a vida de qualquer pessoa. E a verdade é simples. Nem os Estados Unidos nem a União Europeia vivem cenários perfeitos, só que os problemas aparecem de formas diferentes. Nos Estados Unidos, existem cidades tranquilas e bairros onde quase nada acontece. Mas existe um fator que pesa muito, que são as armas de fogo.
O Pew Research Center, que é uma das principais instituições de pesquisa social do país, mostrou que em 2023 morreram mais de 46 mil pessoas por ferimentos relacionados a armas de fogo. Quando esse número é colocado na proporção da população, o resultado fica perto de 6 mortes intencionais a cada 100 mil habitantes. Para entender esse número, basta olhar para outros países desenvolvidos. Na maior parte do norte e oeste da União Europeia, essa taxa costuma ficar abaixo de 1 por 100 mil habitantes. Em países como Noruega, Alemanha ou Holanda, o índice é tão baixo que muitas vezes nem chega a meio ponto. Isso significa que, proporcionalmente, o risco de morrer por arma na Europa é várias vezes menor do que nos Estados Unidos. Só que isso não transforma a Europa em paraíso. O medo europeu existe, mas tem outra forma. Furto em centro urbano, golpe rápido, metrô lotado, pickpockets que agem em segundos. Não é o mesmo tipo de risco, é outro tipo de atenção. Essa diferença pesa quando você pensa em criar filhos, caminhar à noite ou simplesmente relaxar dentro de um transporte público. O tipo de cuidado que uma família precisa ter nos Estados Unidos não é o mesmo que uma família precisa ter na Europa. E isso muda a rotina de qualquer pessoa. E já que estamos falando de filhos, também temos que comparar a educação. Número 8. Educação e futuro. No topo da educação, Estados Unidos e Europa dividem o pódio. Os dois têm universidades que aparecem todos os anos entre as melhores do mundo. Quando alguém pensa em elite acadêmica, os Estados Unidos colocam na mesa nomes como Harvard, MIT e Stanford. São instituições que movimentam pesquisa, tecnologia, inovação e laboratórios bilionários. Em muitas áreas científicas, esse é o topo da montanha. A União Europeia não fica atrás. O continente abriga universidades históricas e influentes como Oxford, Cambridge e Zurique, além de instituições fortes espalhadas pela Alemanha, Holanda, França, Suécia e tantos outros países. Aqui, a diferença não está na qualidade, está no acesso. Nos Estados Unidos, chegar até essas universidades pode custar uma vida inteira de dívidas. A educação superior é tão cara que se tornou um problema econômico nacional. O Federal Reserve Bank of New York mostrou que, no fim de 2025, a dívida estudantil acumulada estava em 1 trilhão e 660 bilhões de dólares. Uma parcela enorme dessa dívida está em atraso ou em risco de inadimplência. É um sistema que produz bons profissionais, mas que também pesa de forma brutal no bolso de quem tenta entrar nele. Na Europa, a lógica é diferente. Em muitos países, a universidade pública é acessível de verdade. Em alguns, o custo anual é tão baixo que parece outro planeta quando comparado ao modelo americano. Isso muda completamente o planejamento de uma família. Não é só pagar menos. É poder estudar sem começar a vida adulta carregando uma âncora no orçamento. Número 9. Impostos. Por último e não menos importante, chegou a hora de falar do assunto que decide orçamento e derruba planejamento. Impostos. Muita gente repete que a Europa sempre cobra muito e que os Estados Unidos sempre cobram pouco. Só que essa ideia não se sustenta quando você olha de perto. Nos Estados Unidos existe um imposto federal de renda que aumenta conforme a renda sobe. Quem está nas faixas mais altas pode entregar uma parte bem grande do que ganha. E isso é só a primeira camada. Alguns estados cobram imposto estadual, outros não. O Texas não cobra nada sobre renda. A Califórnia tem uma das cobranças mais pesadas do país. Na prática, 2 americanos com salários parecidos podem viver realidades completamente diferentes apenas por viverem em estados diferentes. Na União Europeia também não existe uma regra única. Existem países onde o imposto é alto e vem acompanhado de serviços públicos fortes. E convenhamos, impostos dói menos quando saúde não arruína orçamento, quando educação é acessível e quando segurança não depende da sorte. E nessa compensação de retorno, a Europa costuma entregar mais estrutura pública do que os Estados Unidos. E então, a Europa é melhor que os Estados Unidos? Depende. Se você tem alta qualificação, busca salário alto, quer empreender e aceita um ambiente mais competitivo, os Estados Unidos ainda são um palco muito forte. É lá que estão várias das maiores empresas do mundo, e é lá que profissionais de ponta encontram as melhores oportunidades. Criar um negócio também costuma ser mais simples do que na maioria dos países europeus.
Agora, se o que pesa para você é previsibilidade, férias garantidas, mobilidade, saúde acessível e uma rede de apoio que funciona quando a vida aperta, muitos países da União Europeia entregam um pacote mais estável. Nos Estados Unidos, a escada pode levar mais alto. Na Europa, o chão costuma ser mais firme. E talvez por isso tantos europeus nem cogitam mudar para solo americano. Eles já encontram dentro do próprio continente o equilíbrio que procuram. E você? Qual modelo faz mais sentido para sua vida? Conta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Belo Mundo e ativa o sininho. A gente se vê no próximo.